Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto que vocês adoram, que é justamente a neve em Santiago. Quando começa o mês de abril, gente, a minha caixa de e-mails começa a lotar de perguntas, especialmente sobre a neve, porque é normal, a maioria das pessoas que vem pra cá escolhe o inverno pra vir, justamente pra conhecer, e tem muitas dúvidas. Eu já fiz uma série de posts no blog explicando tudo, mas assim, tudo mesmo sobre a neve. Mas eu resolvi que eu vou fazer essa série aqui no canal, respondendo a maioria das dúvidas que chegam pra mim, porque mesmo já tendo essa informação lá no blog, eu sinto que muitas pessoas às vezes não entendem, às vezes entendem melhor quando eu explico em vídeo, então eu prefiro fazer esses vídeos porque assim eu alcanço mais pessoas e quem sabe assim eu tiro a maioria das dúvidas de vocês. Como tem muita coisa que envolve a neve, gente, um vídeo só daria assim um filme pra cinema, entendeu? Então eu decidi fazer uma série aqui no canal que vai se chamar Especial Neve, onde toda semana eu vou publicar um vídeo curto, dividindo as perguntas por sessões, tá? Então vai ter um vídeo como o de hoje, onde eu vou responder perguntas principais sobre quando termina, sobre quando começa a neve, qual a melhor época de vir, esse tipo de coisa. Vou gravar outros vídeos, por exemplo, como chegar até as estações de esqui, se é melhor alugar um carro, se é melhor ir por excursão, se é melhor se hospedar lá ou em Santiago, quanto custa esquiar, aluguel de roupas, de equipamento, opções para quem não vai esquiar e quer se divertir, comparando uma estação de esqui com a outra para vocês analisarem melhor. Então, se você quiser ter acesso a todas essas informações, eu te recomendo que semanalmente você visite aqui o canal, porque vai ter um post novo que vai esclarecer tudo. Não será esclarecido todas as suas dúvidas neste primeiro vídeo, mas toda semana eu vou esclarecer dúvidas aqui com relação a esse assunto, tá bem? Então, esse primeiro vídeo eu vou responder coisas principais sobre a neve, que vai te ajudar, por exemplo, a saber qual a melhor época que você deve vir, para inclusive saber quando comprar a sua passagem, porque essa é uma dúvida que chega assim muito frequente para mim. Então vamos começar. Primeira pergunta e básica. Fê, quando começa a neve? Gente, isso é uma coisa que parece básica, tá? Mas muita gente pergunta, muita gente fica em dúvida e é muito importante ter isso claro. Neve está associada a uma estação que se chama inverno. A maioria das pessoas confunde muito, acha que pelo fato do outono em Santiago ser mais frio do que muito inverno no Brasil, exceto pelo sul do Brasil, que tem um inverno mais forte, mas o resto do país não tem um inverno tão agressivo assim. Então a maioria das pessoas confunde muito, acha que porque o inverno aqui, o outono aqui é mais frio, que já vai ter neve desde o começo do outono. Gente, não é assim. A neve começa no inverno. Então, se você quer ver neve, o ideal é você vir no inverno. Então, geralmente ela começa em junho, princípio ou meados de junho, tá? E é aí aonde começa a neve. Fê, se eu for antes de junho para Santiago, eu vou ver neve? Gente, isso é muito relativo. Você tem que ter uma coisa na sua cabeça. A estação da neve é o inverno, não é o outono. Se você vier antes, talvez você dê a sorte de ver neve, mas isso vai depender de uma série de fatores, de chuva, de um dia bem frio, e especialmente de chuva. E como Santiago é uma cidade que não costuma chover, chove apenas assim, perto do inverno mesmo e para formar a neve, então é mais certo você comprar a sua passagem já no inverno, porque aí a neve é garantida. Então assim, quer ver neve? Venha a partir de junho. Antes disso, é um risco que você vai correr. Ah, tá, mas eu já fui para Santiago em maio, já fui para Santiago no comecinho de maio, finalzinho de abril e vi neve. Poxa, você deu muita sorte, parabéns. Mas não é comum, tá? Então, quem quer ver neve tem que vir no inverno. O inverno começa dia 21 de junho, é na mesma época do Brasil. Mas, geralmente, algumas semanas antes, tá? No comecinho de junho já costuma ter neve, porque aí começa realmente a esfriar, a baixar a temperatura e aí começa mesmo a ter neve. Antes disso, esqueça. Quanto tempo dura a temporada de esqui? A temporada de esqui dura mais ou menos uns 3 meses. Ela começa em meados de junho e termina em meados de setembro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que a neve pode começar no começo de junho, como eu disse, entre os últimos dias mesmo de maio, comecinho de junho, mas a estação mesmo de esqui, o esqui em si, esquiar, snowboard, ele começa na metade de junho. Se vocês acompanharem os sites das estações de esqui, Vale Nevado, El Colorado, Farellones, vocês vão ver que eles têm uma data para abrir.
tá? Então, quando eles anunciam que vai abrir, é porque já tem neve boa para esquiar. E geralmente abre para esquiar. A estação tá aberta o ano inteiro, gente, até no verão. Mas para esquiar é a partir assim da metade de junho, finalzinho de junho, que é quando as estações percebem que já tem uma neve própria para esquiar. Mas você pode visitar a estação de esqui o ano inteiro. Só que se você quiser esquiar, você vai ter que ficar atento às datas que eles divulgam no site deles. Eu não tenho como saber isso. Isso muda todo ano. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim: quando que eu posso ir, que é certeza que eu vou esquiar? Certeza de esquiar, acesse o site de cada uma das estações de esqui, escolha a qual você quer visitar para esquiar e lá você vai ter essa informação exata, porque muda todo ano, porque a gente depende da natureza, né? Aqui é uma pergunta que geralmente está relacionada com o que eu acabei de falar. Por que a temporada de esqui não começa exatamente quando começa a nevar? Porque, gente, uma coisa é nevar. A outra coisa é que essa neve esteja boa para esquiar, tá? Quando começa a nevar, por exemplo, primeiro dia que nevou, cobriu o Vale Nevado, mas não o suficiente, ou o Vale Nevado ou qualquer outra estação, mas não o suficiente para esquiar. Precisa ter centímetro suficiente, a neve precisa estar de uma maneira específica para esquiar, porque senão o máximo que vai acontecer são acidentes, sabe? Ou então não vai estar legal para quem esquia, e quem esquia sabe disso. Então uma coisa é começar a nevar, a outra coisa é que essa neve já esteja boa para esquiar. E como eu disse, você só vai saber isso quando as estações de esqui anunciarem que abriram, porque aí realmente elas já avaliaram e a neve está específica para esquiar. Outra pergunta: se eu for antes de junho ou depois do final de setembro, eu vou ver neve? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, a neve começa em junho, tá? E ela vai mais ou menos até a metade de setembro. Se você vier antes de junho ou se você vier depois da metade de setembro, você vai ver neve? Depende. Se você vier antes de junho, certeza que você não vai ver, a não ser, como eu já disse, se você vier num dia que você deu sorte que aquele dia choveu, e aí vai nevar naquele dia, mas depois vai embora. Por quê? Porque ainda não é, antes de junho, não é a época da neve. Pode acontecer de você ter vindo antes de junho, choveu, você deu sorte, teve neve, mas como ainda não é a época, a estação exata para neve, aquela neve no outro dia, em 2, 3 dias, ela vai embora. Tá? Então, antes de junho é contar com a sorte. Depois da metade de setembro também é contar com a sorte. Mas quem vem depois de setembro tem mais sorte do que quem vem antes de junho. Por quê? Porque a neve demora para derreter muito mais do que para se formar. Tá? Então, por exemplo, quem vem antes de junho corre um risco muito grande de não ver neve. Quem vem depois da metade de setembro, que é quando a estação de esqui termina a temporada de esqui, ainda tem muita neve lá em cima para derreter. Então, geralmente, assim, entre o final de setembro até o comecinho, bem começo de outubro, ainda tem neve. Se você vai ver neve depois, no mês de outubro, gente, aí é uma questão da época, da natureza, eu não tenho como prever isso. Mas é importante você saber que para você ver neve, assim, com 100% de garantia, é entre junho e metade de setembro. Antes disso e depois disso é contar com a sorte. Para você ter certeza mesmo, você que quer ver neve, é importante que você compre a passagem nesse período que eu falei. Se começar a nevar hoje, amanhã vai derreter? Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos lá. Se começou o inverno, se começou junho, tá? E começou o inverno e já tem neve, essa neve não vai derreter, porque essa neve, ela apareceu justamente na estação que ela tem que aparecer, que é o inverno. Se essa neve, por algum motivo de chuva, apareceu antes de junho, essa neve sim vai correr o risco de derreter, porque ela apareceu numa estação que é o outono, que apesar de estar friozinho, não é frio o suficiente para sustentar aquela neve lá em cima. Então ela pode durar 2, 3 dias máximo e derreter. Mas se é uma neve que já começou no período de inverno, ela vai até o final da estação. Bem, gente, essas eram as perguntas principais que eu tinha para responder hoje sobre o começo da neve, até quando dura, melhor época de vir, tá? Temporada alta, esse tipo de coisa. Nos próximos vídeos, como eu falei, eu vou responder perguntas mais específicas. Você que quer acompanhar a série, no próximo vídeo eu vou falar sobre cada uma das estações de esqui que tem em Santiago e o que cada uma delas oferece, para você escolher melhor aonde ir. Então, se você quiser continuar sabendo essas informações, se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as dicas. E se essa série, se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe, porque assim você me ajuda a divulgar essa informação para muita gente que tem essa dúvida, e dá um gostei aqui no vídeo, porque isso me ajuda na divulgação
descrição do canal também, tá bom? Se você tem alguma dúvida relacionada com esse vídeo que eu acabei de gravar, deixa o seu comentário. Se a sua dúvida é sobre neve, mas é sobre algum outro vídeo que eu vou fazer, eu vou pedir, por favor, para que você espere que esse vídeo seja gravado para deixar a sua pergunta, tá bem? Então, por favor, continue acompanhando. Muito obrigada. E se você gostou, não esquece de dar um curtir pra mim. E aproveitando, aqui no box de descrição, eu vou deixar um link que complementa essa informação que eu acabei de entregar nesse vídeo, tá? Então, por favor, antes de deixar a sua pergunta, dá uma lida nesse post que eu vou deixar aqui embaixo. Quando eu falo que eu deixo o post, eu deixo mesmo. Dá uma lida. E aí, se a sua pergunta não foi respondida lá, você escreve pra mim. Mas antes, verifica se já não foi respondida, tá bom? Um super beijo. A gente se encontra no próximo vídeo dessa série. Não perca. Tchau!